Eu quero tem uma situação que eu queria colocar para vocês duas responder, tá? Que é essa questão do como é que tu vai saber qual é a pessoa? Como é que tu trabalha isso, entendeu? Como é que as pessoas que estão lá, tanto a pessoa mais nova, como aquela pessoa, eu tô com 30 anos, vamos supor, ou estou com 40 ou 45, acabei me separando porque já teve um relacionamento, né, de um bom tempo, e aí acabou separando. Qual é a diferença desse que separou para o que está começando? Não tem diferença. Nas duas, assim, nos dois pontos, né? Seja no início, no meio, no final, né? Porque eu falo assim, enquanto a pessoa tá viva, ela tem vida para viver, Uhum. né? Então, a tua idade não quer dizer que tu não possa ter, sim, um novo amor, né? Então, o critério de avaliação, ele continua o mesmo. E em consultório, eu sempre peço para as minhas pacientes fazer uma lista, Uhum. né? Primeiro, uma lista sobre como elas se enxergam, porque muitas vezes a gente pergunta quem tu é. Não sei, eu trabalho em tal emprego, faço tal coisa, mas quem tu é, o que que tu gosta, como é que tu age, tu é uma pessoa Teu hobby? mais assim, quietinha, tu é uma pessoa mais comunicativa, não sei, então começa por aí, quem tu é, vamos fazer uma lista para tentar entender quem tu é. Esses são as pessoas que mais te procuram do consultório, certo? É isso? Mais ou menos assim? Na verdade, assim, eu pego um público feminino, né, Tá, porque majoritariamente eu o quero público partir pro sex feminino, shop agora. perfeito. Eu quero porque porque a Renata também é meio psicólogo, né? Tu Não, diz, eu digo como que é que eu é? sou, porque assim, o pessoal chega lá e simplesmente entram com vergonha e sai sem vergonha. Eu costumo falar isso, Isso é uma bela de um slogan, hein? É, Como é que é o nome da tua sex shop? vibrando comigo. Vibrando comigo. Você entra com vergonha e sai sem E sai sem vergonha. vergonha. Que porra. É muito legal porque, como eu Claro. falei, né, Hum, ali a gente não vende só um produto, a gente trabalha com uma experiência. sim. Então eu aprendo muito com as minhas clientes, né, e elas aprendem muito comigo. Ah. Então a gente divide. Então, mas o que eu quero dizer assim, ó, por exemplo, às vezes a Vera tá na fila do Macromix, do Mercado Rio Sul, do não sei, da farmácia, não sei o quê, daqui a pouco a pessoa começa a conversar com ela, e às vezes larga toda a vida, assim como acontece comigo. Exatamente. É isso que É acontece isso. contigo? O que eu vejo bastante na questão que tu perguntou ali, Hum, né? Como saber a pessoa certa, né? Às vezes a é. gente tá com a pessoa certa. Só que às vezes a gente tem a pessoa ali, ela tem 90% de coisas boas que a gente gosta. Mas tem 10% que a gente não gosta. Ah, isso aí E tu trabalha lá no acaba, consultório também, Bárbara? e acaba trocando, né? Acaba trocando, daí separa e conhece uma outra pessoa. Só que Ah. aquela pessoa tem só os 10% que tu queria. E aí é onde tu acaba tendo a decepção. Pô, mas aquela tinha os 90%. Então nós não somos perfeitos, né? Então nós temos que entender que todos somos falhos, Aham. né? E ninguém é 100%. Ó, vocês me deixaram numa dúvida. Eu acho que ela parece mais caso assim. Esse negócio que tu falou agora, arrependimento. Existem também as pessoas que depois que separa, vêm, falaram contigo alguma coisa assim, me arrependi, eu amava, ou sei lá. Na verdade, depois que tu escolheu o teu parceiro e tu começa a conviver com ele se torna a pessoa mais próxima de ti, a pessoa que mais convive contigo, né? Então a gente vai perdendo muito a timidez com esse parceiro a ponto de mostrar muitas vezes o nosso pior. Então, às vezes, a gente cuida do modo como a gente fala, com as pessoas na rua, com os desconhecidos, e com o nosso parceiro a gente, vamos dizer, solta as patas, né? É. E isso também nos dá essa percepção de ver o ponto negativo dele como se fosse uma coisa muito grande. Os positivos, os 90% positivos, eu não paro para avaliar. Né? Então a terapia, ela trabalha muito dentro disso, né? Eu gosto de lista para tudo, né? Porque lista faz com que a pessoa escreva e consiga visualizar, porque às vezes tu te engana com um pensamento que tu tá tendo naquele momento, porque de repente tu tá tendo um dia ruim, teve um dia estressante no trabalho. Aí chega lá, o marido pergunta como é que tá? Daí já briga às Já é um vezes por causa gatilho. de um copo em cima da mesa. É um gatilho, né? E aí aquilo ali te traz um sentimento, um estresse, e tu acaba te acostumando com o sentimento do estresse. Eu falo que a gente replica muito o sentimento que a gente mais se permite sentir, né? Então tem gente que é mais estressado, porque ele se habituou a ser estressado. Tem gente que é mais alegre, porque se habituou a ser mais alegre, né? Então tudo isso se dá através de uma avaliação. E a questão sexual, né?
também é um fator muito importante, né? Porque, às vezes, também na convivência, por mais que a pessoa não tenha, vamos dizer, os 10%, porque a pessoa sempre vai ter uma coisa que tu não gosta, né? É impossível a pessoa ser perfeita, não existe isso, a gente tem defeitos inúmeros, né? Então, por mais que a pessoa seja uma eu pessoa... tô nessa aí. Mais ou menos, nem velho, eu tô nos 30%, né? Ela nem tá prestando atenção. Então, por mais que tu tenha um parceiro muito bacana, tudo aquilo, às vezes não briga mesmo, mas às vezes tem aquilo, né? Tu deixa também cair na rotina. E aí entra a questão sexual, né? Porque com a questão do trabalho, filhos, né? As responsabilidades dia a dia, é isso que eu casa, tô falando, né? dia a dia. E aí o teu parceiro, ele fica virando quase que um irmão ali, né? Se tu não tem essa parte do sexo, da intimidade sexual, que é o que diferencia, né? O parceiro. Tu acha que vocês acham que isso aí é uma das situações que dificulta, que é uma preocupação, digo para você, até que uma pergunta foi colocada pela Vera, dificulta criar conexões duradouras, tu acha que aí isso leva essas situações do dia a dia leva a isso? E mais uma pergunta em cima, como é que o que é feito na psicologia para que isso seja travado e que as pessoas consigam se resgatar? Sabe que eu sou casada há 19 anos com meu marido e a gente convive 24 horas por dia junto. Pois é. E não é fácil. Não é fácil. Mas a gente, às vezes, quando ele tá estressado, eu tô mais calma. Aí a gente tem que saber lidar, né? E elevando as situações. Como a gente fala, a questão da sexualidade também. O homem, ele pode ter brigado contigo de manhã e de noite, pra ele vai rolar. E a mulher não é assim. A mulher, se tu brigou com ela na segunda, na sexta ainda, ela tá lembrando disso. E geralmente a mulher, ela não gosta de ter relação com o parceiro se ele brigou com ela. Isso quando não acontece, que lá 3 meses atrás acendeu a luz amarela, aquela fiozinho. Daí o homem já nem me lembra mais, né? Exatamente. Mas a mulher, ela não esquece. A mulher, ela é muito sentimental, né? A mulher gosta de se sentir acolhida. Exatamente. O amor, e isso, durante o relacionamento, também como eu tava falando antes lá no início, por isso que a mulher ela tem que ter o certo pé no freio, porque a gente é um ser mais emocional, né? Mas tu tava falando sobre a questão do descarte, né? Eu vejo que, assim, a gente vive num mundo de imediatismo e de tentar buscar prazer o tempo inteiro, né? Então, a gente, principalmente os mais jovens que vêm vindo aí, mas também os mais velhos que se adequaram a esse novo, né? Porque esse novo é a internet nos proporciona isso, né? A internet é a nova televisão que tá com a gente 24 horas, desde a hora de acordar até a hora de dormir, para trabalho, para lazer, né? Então, a gente deixa de ter a relação verdadeira com o outro para estar ali. E aquilo ali, a gente tem um ciclo da dopamina, né? Que é essa conexão sempre com algo novo, sempre com algo diferente, sempre com algo que desperte na gente essa sensação boa. Só que acontece que, tanto ali na questão das redes sociais, que a gente tem acesso à vida dos outros, que parece tudo ótimo, todo mundo pleno, casamento extremamente feliz, quanto também na nossa vida, a gente busca isso, né? Se sentir 100% o tempo inteiro feliz, isso não existe, porque as emoções, elas estão aí, elas existem e elas precisam ser sentidas. Então, a raiva, a tristeza, a alegria, medo, né, nojo, todas as emoções, elas precisam ser sentidas ao longo do dia, né? E dentro de um contexto de casal, o adequado para que não haja uma separação, porque sim, vai ter um dia que tu vai olhar pro teu parceiro, tu vai estar irritada, de repente houve um conflito ali, uma discordância, tu vai querer matar ele. Só que tu vai ter matar naquele bom sentido. Matar, tipo assim, matar. Aí tu vai ter o quê? A inteligência, a sabedoria, né? Inteligência emocional é um termo que eu gosto muito. O que é inteligência emocional? É tu ter a emoção coerente no momento que tu precisa, exato, né? Então, apesar de eu estar sentindo essa raiva, primeiro eu vou entender qual é o ponto, onde tá essa raiva, qual que é o termômetro da raiva. Então, eu estou brava porque ele deixou o copo em cima da mesa. Acho que dá tempo da pessoa pensar tudo isso aí. Quando terapia, dá.